O filme Mega Tubarão estreou no dia 9 aqui no Brasil e conta a história de um megalodonte de 2 milhões de anos, uma criatura gigantesca que habitava no fundo do Oceano Pacífico. Parece difícil de acreditar, mas os megalodontes existiram de fato. Dentes fossilizados encontrados em todo o mundo sugerem que as criaturas viveram entre 28 e 1,5 milhões de anos atrás, mas não está claro por que eles foram extintos. O Megalodon é um tubarão pré-histórico gigante que poderia chegar a mais de 15 metros de comprimento. As suas mandíbulas eram repletas de dentes medindo entre 8 e 18 centímetros aproximadamente. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre essa criatura. Veja agora o que aconteceria se o Megalodon não tivesse sido extinto. O que é um Megalodon? Durante a Idade Renascentista, uma série de dentes gigantes eram encontrados fossilizados. Graças às crenças e costumes daquela época, eles eram atribuídos a dragões e serpentes marinhas. Foi então no ano de 1667 que essa interpretação foi finalmente corrigida pelo dinamarquês e naturalista Nicolaus Steno. Nicolaus constatou que aqueles dentes gigantes não correspondiam à arcada dentária de nenhum animal conhecido e pertencia, na realidade, a um tubarão. Os dentes eram triangulares, com potentes serras e podiam medir até impressionantes 17 centímetros de comprimento, quando medido diagonalmente. As descobertas desse naturalista acabaram virando um livro, chamado The Ridge of Shark Dissected. Pela primeira vez, o Megalodon era finalmente registrado e conhecido pela comunidade científica. Com o passar dos anos, descobriu-se que essa espécie gigante de tubarão foi bastante popular no período Mioceno, que durou entre 20 e 16 milhões de anos atrás. O nome Megalodonte surgiu exatamente por conta do tamanho assustador de seus dentes, uma vez que o nome significa em tradução literal dentes gigantes. Segundo as estimativas e reconstituições feitas pelos pesquisadores da vida marinha, com base nos fósseis dessa espécie que foram encontrados até hoje, o Megalodon tinha em média de 15 a 20 metros de comprimento, o que corresponde a 3 vezes o tamanho do tubarão branco, que é a espécie de maior porte que temos referência hoje em dia. Diariamente, ele chegava a comer 1 tonelada de carne, e isso significa dizer que as suas principais presas eram baleias e golfinhos. O Megalodon ainda existe nos dias de hoje? De acordo com o Justin Alford, do EFL Science, por mais que de vez em quando apareçam carcaças bizarras pelas praias ou vídeos mostrando supostas criaturas sinistras, não há qualquer evidência direta que sugira que os megalodontes ainda existem. Justine não nega que, ao longo dos anos, várias testemunhas disseram ter avistado tubarões gigantes e que, inclusive, existem ilustrações e fotografias mostrando esses monstros marinhos. Conforme explicou, até onde se sabe, todas essas provas revelaram não ser reais. Na maioria dos casos, as ilustrações mostram impressões exageradas das testemunhas. Inclusive, existe uma foto polêmica da década de 40, que também virou tema de um documentário totalmente fictício, com atores e tudo criado pelo Discovery Channel. Com respeito aos relatos de testemunhas, não se esqueça de que nem sempre é fácil reconhecer carcaças de decomposição, e para quem não é especialista, até a identificação de animais vivos pode ser complicada e provocar muita confusão. Segundo Justine, a descoberta de 2 animais marinhos reavivou a ideia de que algum megalodon possa ter sobrevivido também. Um desses animais são os selacantos do gênero Latimeria, que eram tidos como extintos desde o primeiro Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, mas que foram redescobertos no final da década de 30. Desde então, vários exemplares foram vistos, embora esses peixes tipicamente viviam em grandes profundidades. A outra espécie descoberta foram os tubarões boca grande, em 76, que podem ultrapassar os 4 metros de comprimento e se alimentam de plâncton. No entanto, apesar de esses 2 animais terem passado despercebidos por tanto tempo, ainda assim continuamos sem ter qualquer evidência de que os megalodontes tinham feito o mesmo. Os fósseis sugerem que esses animais tinham preferência por águas mais cálidas, que não estavam adaptados para viver em grandes profundidades e que habitavam locais onde havia abundância em alimento. Além disso, os megalodontes costumavam usar as áreas costeiras para cuidar das crias, e uma das teorias sobre o que provocou sua extinção foi o fato de suas presas naturais terem se deslocado para regiões mais profundas, restringindo a disponibilidade de comida. Os pesquisadores sabem que a grande maioria das espécies habita os primeiros metros do oceano, até onde a luz solar consegue penetrar. Já os animais que vivem em locais mais profundos precisam ser incrivelmente especializados para sobreviver, e é muito raro encontrar uma espécie de grande porte. Então,
Como é que o peixão do tamanho do Megalodon conseguia sobreviver se alimentando basicamente de criaturinhas pequeninas? Justine também aponta que tubarões trocam os dentes com frequência, e todos os dentões de Megalodon que já foram encontrados são fósseis. Além disso, mesmo que esses animais tivessem se adaptado para sobreviver às grandes profundidades, já teriam encontrado algum tipo de vestígio de sua existência, seja na forma de carcaças deles ou de animais devorados por eles, membros em decomposição ou cicatrizes provocadas por ataques frustrados, por exemplo. E mais, apesar de os megalodontes serem, sem sombra de dúvidas, animais extraordinários, você realmente gostaria de cruzar o caminho de um desses gigantes enquanto dá um mergulho na praia? Deixa sua opinião pra gente aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!